Eu sou Delminha Sorriso, a sua contadora de história da vida real. Alô, meus amores, tudo bem com vocês? Alô, galerinha Rádio Festa Show. Estamos ao vivo nesse momento da Rádio Festa Show. Alô, galerinha também aí do meu canal YouTube Delminha Sorriso, a sua contadora de história da vida real. Tudo bem com vocês? Boa noite. Estamos chegando agora à noite para poder fazer companhia a você nessa noite com mais uma história da vida real. Hoje é segunda-feira de carnaval, né, gente? Espero que vocês estejam bem, se divertindo como a gente vai dizer aqui, né? Se divertindo com consciência, né? 20 de fevereiro de 2023, segunda-feira de carnaval. Espero que você esteja bem, né? De repente um pouquinho cansado, né? E daqui a pouquinho já ainda ir curtir mais um pouco do carnaval. Ou você que vai ouvir essa história mais tarde, amanhã, de manhã, né? Então que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês nesse carnaval aí, tá bom? E juízinho, se beber não dirija, se dirigir, não beba, se divirta com consciência, com moderação, né? Vai mesmo, saia de casa para se divertir, brincar, que Deus possa estar protegendo a cada um de nós aí. Antes da gente contar mais uma história da vida real, eu quero pedir você para se inscrever no nosso canal YouTube Delminha Sorriso, a sua contadora de história da vida real aí, tá bom? Se inscreva, dê o seu joinha que é muito importante pra gente, comente, compartilha, pede a família, os amigos, compartilha no seu grupo de Zap. Foi sexta-feira, né? Uma pessoa perguntou se poderia compartilhar. Não só pode, como deve. Você compartilhando ajuda a gente aí, tá bom? Então vamos para mais uma história de hoje, nessa segunda-feira de carnaval. E a história de hoje, né? Ela vem pra gente aí, ela vem pra gente do Paraná, né? Olha para onde a gente está indo, né? Longe, né? Obrigada, né? É a internet, né, gente? É a internet cada vez mais chegando mais longe, né? E a pessoa, né? Ele manda o seguinte pra gente: olá, Delminha. A sua história, né? O seu canal aí, YouTube Delminha Sorriso, a sua contadora de história da vida real, tem me feito muito companhia, né? Então eu fico sempre na expectativa, aguardando aí de segunda a sexta-feira a sua postagem com os vídeos para que eu possa estar ouvindo, e algumas, né, que você traz com muitos ensinamentos para todos nós, né? E ouvindo você, curtindo as suas histórias, as histórias que as pessoas mandam para você poder estar narrando. Então eu pensei e resolvi escrever a minha para você estar narrando aí, servindo talvez, depois que vocês ouvirem, né, essa história, como um exemplo de vida do que não se deve fazer com o outro. Eu peço para que você não fale meu nome, né? Eu moro aqui no Paraná, e tenho 53 anos, né? Tenho uma família abençoada, mas há um tempo atrás não era bem isso que eu pensava, né? E Delminha, eu fui um jovem, né? Como todos aí, ao chegar hoje aos 53 anos, mas eu fui um jovem muito, digamos assim, arrogante, né? Eu não respeitava muito os meus pais, eu não respeitava muito a minha mãe. Eu sempre achei que eu poderia tudo, que eu era aí, né? O cara dos caras, né? Até que me apaixonei por uma moça, né? Do Espírito Santo, e acabei nessas minhas... Eu fazia quando jovem, né? Então
eu viajava bastante, às vezes com amigos, e nessa de ir para o Espírito Santo, né, na casa de um amigo, eu acabei em comum dessa pessoa, né, que é minha esposa, acabei conhecendo e namoramos, noivamos e casamos. Só que a gente vivemos um relacionamento, digamos, um casamento até bom durante mais ou menos 8 meses a um ano, né? Após isso eu comecei a não parece que querer a minha liberdade de volta, mas eu não fui homem o suficiente, né, para poder chegar para minha esposa, até porque a gente se casou realmente, tudo direitinho, né? Eu não fui homem o suficiente para chegar para ela e terminar. E então, né, dizer, olha, eu me arrependi, não quero mais ficar casado, eu vou seguir minha vida. Ao invés disso, eu coloquei a arrogância acima de tudo, né? Então, eu me sentia o poderoso, né? O que eu cismava de fazer, porque quando a gente tem um relacionamento, tem uma vida a dois, né? Então, o que acontece? A gente tem que ter, digamos, uma certa parceria. Nem tudo me convém, né, a fazer, mas eu não esquentava. Eu me sentia mesmo aí o cara da hora e que eu não tinha que dar satisfação para então minha esposa. E nessas épocas, né, nós estamos em épocas carnavalescas, né? Essas épocas para mim eu chegava de manhã, saía na quinta, só voltava na quarta ou lá para o outro sábado. E quando eu ia saindo, né, a minha esposa sempre pedia para ir. Só que a gente nem tinha filhos não na época, né? Então, algumas épocas ainda não tinha tido filhos, né? Então, eu poderia até levar, até porque estava só nós dois, recém-casados, né? 8 meses, um ano no máximo, mas eu não levava. E sim, eu levava os amigos. Eu levava os amigos, Delminha, e não só, também levava os amigos, como eu não queria levar ela, porque eu chegava lá e as mulheres, então ela indo comigo, né, iria atrapalhar, aí, digamos assim, então, ela indo comigo iria atrapalhar, né, esse momento, então, aí, de, digamos, um lance, né, e então, até que eu, muitas vezes, inúmeras vezes, era carnaval, era um forró, eu deixava ela então aí, né, em casa e partia sozinho para as festas, né, com os amigos. E lá, né, eu não só enganava a minha esposa em casa, eu enganava as moças daquela festa também, porque eu passava para elas que eu era solteiro, eu não falava no primeiro momento que eu era casado. E muitas das vezes, né, algumas vezes que eu chegava mesmo aí dormir com outras mulheres, e às vezes quando de manhã ou depois de 2, 3 dias eu tinha que falar a verdade, né, porque eu teria que voltar para casa. Eu não tinha coragem de deixar a minha esposa, como eu havia dito, né? Então eu tinha que voltar para casa. E nessa de voltar para casa, eu tinha que então falar a verdade para aquela moça que também, no caso, eu enganava, porque eu passava como o solteiro da balada, né? E quando eu contava, muitas ficavam muito bravas comigo, porque
Aí então eu revelava que eu teria que ir embora porque a minha esposa já deveria estar preocupada e até mesmo, né, muito brava. E ela era muito brava. Só que eu não esquentava, eu não ligava. Como eu disse para vocês lá atrás, eu me sentia o cara, eu não estava nem aí, né? Eu fazia mesmo o que vinha na telha. E ela podia falar, se espernear, zangar, que eu não estava nem aí. E isso era constante, era festa, era forró. Ela às vezes implorava para me levar, mas eu não levava, eu levava sim os amigos, porque também chegando lá, eu iria também, digamos assim, enganar outras mulheres, né? Não só ela em casa, mas enganar as outras também, se passando como o solteiro da noite. E era difícil eu não ficar com uma, duas mulheres naquela noite. Ou em várias noites, né? Porque às vezes eu passava dias fora de casa. E até que um momento da minha vida nessa de farra, né? Bebidas, mulheradas e tudo, um dia eu me senti mal, senti muitas dores, né? Nos meus dedos, no dedo do pé esquerdo, e começaram a ficar roxo. Então, eu e essa minha esposa fomos até a emergência e chegando lá, né, foram feitos alguns exames, onde fui diagnosticada então com o colesterol alto e também o diabetes, né? E o médico disse que eu teria que amputar os meus 5 dedos do pé, né? E aquilo foi para mim aí, né, muito desafiador, muito difícil, mas a dor era tanta que eu não tinha escolha. Ou era fazer isso ou de repente até morrer, né? Então, fui levado para a sala de cirurgia. A minha esposa ficou aguardando do lado de fora e assim que terminou, né? Ela ficou comigo, eu tive que ficar tomando antibiótico, né? Injetável, né? Para poder fazer efeito mais rápido. E ela ficou algumas noites ali comigo, dormindo na cadeira. Então, né, até que tive alta e fui para casa, né? Mas o moço garanhão da madrugada, né? Ou então mulherengo, e que até mesmo às vezes humilhava a minha esposa, continuou. O arrogante continuou. Eu era, Delminha, um homem muito arrogante, arrogante mesmo. E não só com ela, com algumas outras pessoas também. Então, aquele arrogante, o cara que fazia e acontecia, continuou. Eu não tomei uma lição ali, nada. E eu continuei, né? Continuei sem me preocupar com diabetes, a comer, a beber e muitas das vezes humilhar a minha esposa. E nisso, no passar do tempo, né, eu novamente, aquele local agora mais acima, no meu pé, começou a ficar roxo novamente. E muitas dores, até que tivemos de novo a minha esposa junto comigo para o hospital. E lá tive que amputar praticamente quase que o pé todo. E nessa eu fiquei mais um tempo internado novamente. E ela lá comigo, dormindo sentada, eu na cama, né? Porque era o enfermo. E ela sentada na cadeira, passando dias, noites ali do meu lado. E até que passou-se mais um tempo e novamente para casa. Só que as coisas aí começou a mudar, porque devido a eu não me cuidar, né, do diabetes, então
eu comecei, digamos, a perder a virilidade, né? A ficar impotente também sexualmente. E aí começou a ficar difícil, né? Pro então garanhão da madrugada, o homem que gostava de trair, de arrumar outras, né? Começou a se complicar, porque não tinha como mais, né? Porque eu não me preocupei em procurar um médico especializado. Eu, com vergonha até mesmo, né? Por vergonha, resolvi ficar calado e não mais procurar. E então, aquela que era minha esposa e eu, praticamente passamos a ser 2 irmãos, né? Porque eu não conseguia mais devido ao diabetes. Isso pode acontecer, né? Principalmente no meu caso, que eu com vergonha não quis procurar ajuda, e isso pode acontecer com alguns homens, né? Então eu começava a perder um pouco da minha arrogância, né? Porque eu perdi a virilidade, aí, né? Fiquei mesmo, no português claro, impotente sexualmente. Mas mesmo assim, ainda tinha um ponto de arrogância, né? Em mim. E mesmo assim, eu ainda conseguia locomover um pouco melhor, conseguia dirigir. Então, ainda tinha um pouco da arrogância. Sabe quando vai acontecendo algo na vida de uma pessoa, mas ela não entende que talvez aquilo é alguma lição para ela melhorar, para ela mudar? Eu não entendi. E passou-se mais alguns anos e minha vida só foi piorando. E até que eu hoje não tenho as 2 pernas. Sou amputado, né? O diabetes me levou a essa amputação, né? E também, mais porque eu também não me cuidei quando soube desde a primeira vez. A minha arrogância era tão grande que eu achava que comigo não ia acontecer nada. Os outros lá, eu já tinha visto, né? Histórias de outras pessoas que iam amputando, às vezes chegava até a falecer. Mas eu achava que a minha arrogância era tão grande que comigo isso não iria acontecer. E como eu vinha dizendo, Delminha, para você, para todos que ouvem essa história, eu era muito arrogante. Não só com a minha esposa, mas com algumas pessoas que me amavam de verdade e que eu acabei destruindo esse amor. E lembra que eu falei que quando eu ia para o forró, para o carnaval, para as festas, e que ela implorava para que eu levasse, e ao invés de levar ela, eu levava os amigos, até mesmo para mim poder também, né, lá chegar, passar como solteiro, né, e arrumar outras mulheres. Esses amigos nunca veio me visitar. As mulheres, essas nem sei por onde anda. E aquela que eu esnobei, que eu humilhei, que eu maltratei, que eu traí. Vocês lembram que quando eu narrei, todas as vezes que eu estive no hospital, ela esteve ao meu lado. E é essa que eu humilhei, que eu magoei, que eu traí, que continua ao meu lado, mesmo amputado as 2 pernas, mesmo impotente sexualmente, é essa que sobrou. Digamos hoje, eu vivo por mãos dela. Ela que me ajuda para mim poder ir para cadeira de banho, que me ajuda na cadeira de rodas,
que vai comigo para os médicos, que faz a comida para mim, é essa, que eu, com a minha arrogância, tanto humilhei, tanto maltratei e traía muitas vezes. É essa a minha companheira de verdade. E que essa história, Delminha, hoje, né? Aquele cara arrogante que batia a porta do carro e saía e deixava ela falando sozinha, esse hoje está nas mãos dessa que eu magoei, que eu muitas das vezes não dei valor. E agora talvez seja até um pouco tarde, né? Para mim dar valor. Mas eu trago essa história como lição para algumas pessoas de vida. Porque muitas das vezes nós se achamos um Deus, né? Que a gente acha que pode ir passando por cima do outro, machucando, magoando, porque você é o cara, né? Você é o tal. E quando a gente se vê num momento difícil, só quem tem uma companheira de verdade como hoje, eu reconheço que tenho, é que sabe o que é. E hoje eu não sei se eu pago por essa arrogância, eu acredito que sim, que seja um pagamento pela arrogância, por tudo que eu fiz, até porque eu nem narrei aqui nessa história, mas muitas das vezes ela até passava mal por minha causa. E eu não dava a mínima. Nunca dei importância. E hoje é ela quem está ao meu lado em todos os momentos, nos piores momentos de minha vida. Possa que seja até um castigo de Deus. Mas que essa minha história, que essa lição de vida desse cara arrogante que passava por cima da sua companheira, que não ouvia, que não escutava, que queria só viver o momento, o agora. E para viver o meu momento, eu não pensava no sentimento de ninguém, como não pensei no dela. Hoje, foi preciso talvez, porque tudo eu acredito que é permissão de Deus, Ele tirar minhas pernas, permitir, né, que as minhas pernas fossem tiradas, né, para que eu reconhecesse o valor de quem realmente eu era para ter dado valor. Como eu disse, hoje meus amigos nem me visitar vêm. Hoje as mulheres eu já nem posso ir atrás, né? E os amigos, aqueles que eu escolhia, ao invés de levar os amigos, hoje nem me visitar vêm. Então que essa lição possa, essa história minha de vida, né, possa servir como lição. E que vocês possam dar valor, enquanto há tempo, a quem de verdade, de fato, merece seu valor. Porque os amigos de baladas, muitas das vezes, esses é só para balada. Nos seus momentos difíceis, é alguém que às vezes a gente maltrata, magoa e não dá valor. E hoje eu acredito até que eu pago por esses erros do passado. Essa é minha história, Delminha, e que todos possam, que possa servir de lição, que as pessoas possam refletir. De repente tem alguém repetindo a mesma cena que eu. Porque hoje eu sei quem eu deveria ter dado valor. E acredito que seja um pouco tarde, né? Mas hoje eu estou aqui, vivendo por mãos dos outros, dependendo do amor
do cuidado dos outros e de um outro, né, que eu sempre magoei, que eu sempre maltratei, que é a minha companheira, a minha esposa. Que vocês possam refletir nessa minha história de vida. O arrogante e o seu castigo. Boa noite.